Muito boa noite a todos vocês, a graça e a paz. Muito boa noite também àqueles que nos assistem pela internet. E como a pastora falou aqui, eu creio que Deus tem algo especial para nós nesta noite, eu creio que a sua vida pode ser impactada, eu creio que Deus está aqui, eu creio que o Espírito Santo se move entre nós, eu creio no poder da palavra, mas tudo isso fica condicionado ao fato de nós abrirmos o nosso coração para receber aquilo que Deus tem para nós. É necessário que aqueles que ouvem a palavra creiam na palavra e através dela hão de ser tocados, fortalecidos, renovados. Podemos orar, podemos cantar, mas se o nosso coração não estiver com essa disposição, poucos resultados vão ser estabelecidos. Mas se de diferente modo estamos com o coração aberto, prontos para receber, desejosos para ouvir, Deus não só vai falar, mas vai nos abençoar de um modo extraordinário. Eu quero convidar você a deixar agora de lado todos os pensamentos que tentam roubar a sua atenção, para se dedicar a ouvir a voz do Senhor, que é a palavra dele. Eu tenho aqui um pedido de oração, e quando foi me entregue isso, é um pedido por uma moça de 29 anos, a Cristiane Castro, que está com câncer. Eu ficava ali pensando, né? É esse tipo de atitude que agrada o coração de Deus. Quando nós estamos com alguma dificuldade, alguma necessidade, recorrer à igreja e esperar pelo poder da oração que pode todas as coisas. Então, nós estamos no lugar certo, no momento certo. Aqui está a grande oportunidade da nossa vida, de ter o toque do Senhor sobre cada um de nós e de sairmos daqui muito melhores do que nós chegamos. A pastora Cristiane agora há pouco falava a respeito da evangelização como uma necessidade, aliás é uma ordem, né? A primeira ordem dada aos cristãos quando Jesus, depois de ter feito a obra que realizou na vida daquele pequeno grupo de 12 pessoas com quem ele começa ali a trabalhar, ele diz agora: ide, pregai o evangelho. Eu fico imaginando, né, que se nós não testemunhamos é porque talvez não tenhamos uma experiência, porque a palavra de Deus fala que aqueles que tiveram uma experiência com o Senhor queimam com a expectativa de poder compartilhar a outras pessoas. E eu quero estar orando hoje para que isso aconteça, o evangelho comece a queimar no seu coração de tal maneira que você não vai conseguir ficar sem falar da palavra. Hoje eu ficava triste e feliz ao mesmo tempo. Eu via pela televisão, na Band News Internacional, a respeito da condenação de um missionário na Coreia do Norte a 15 anos de trabalhos forçados, e o crime dele foi pregar o evangelho. Ele foi condenado pela tentativa de perversão do regime ali implantado através da pregação do evangelho. E um outro moço que deve ser julgado ainda este mês está sendo acusado do mesmo crime por ter deixado uma Bíblia num quarto de hotel na Coreia do Norte. Então, irmãos estão dispostos a dar a sua própria vida pelo evangelho. Não é porque são candidatos a mártires, não é porque são candidatos a heróis, é porque não conseguem se calar, não conseguem ficar quietos, não conseguem deixar de falar daquele que os alcançou, que os transformou, que os renovou. E nós precisamos ter a mesma atitude. E eu quero desafiar você a buscar uma experiência com Deus, que vai levar você a arder na presença dEle e vai ser transformado no atalaia, no anunciador das verdades do evangelho. Muitas vezes a gente tem muita facilidade de falar besteira, de contar piadas sem graça, mas tem dificuldade em falar daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que é o único capaz de nos dar a vida plena e abundante, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então eu quero desafiar você a isso, e eu creio que a mensagem desta noite há de ajudar você, e cada um de nós haveremos de ser desafiados pela palavra e haveremos de ser transformados pela palavra. Por isso eu quero convidar você agora a se aquietar, a não se movimentar mais. Eu vou ser bastante breve, mas eu quero que você preste muita atenção para o seu bem, em nome de Jesus. Amém? E de igual modo, aqueles que estão nos vendo pela internet, recebam o nosso abraço e também fiquem ligados, não na Globo, mas aqui na nossa
no nosso culto e na nossa ministração, né? Tem gente que não perde o fantástico, não perde, tem que ficar firme na palavra, não deixa nada distrair você aí não, viu? Então nós vamos aqui compartilhar a palavra que se renova a cada dia. Eu quero desafiar você a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Não sei você, mas a minha Bíblia já abre sozinha nesse livro, não precisa nem fazer nada, eu só coloco ela em cima da mesa, ela já abre, de tanto que eu preguei sobre isso, mas vou continuar pelo menos por mais 3 semanas, porque tem tanta riqueza nesse livro, mas tanta riqueza, que você vai ser surpreendido mais uma vez nesta noite, com textos que você já leu, releu, mas que vão falar com você de um modo muito especial, e vão tocar o seu coração. Olha o que diz aí esse texto. Juízes, capítulo de número 6, verso de número 1. Juízes 6, 1. Eu conheço poucos temas da Bíblia, ou poucos livros da Bíblia, capítulos da Bíblia, do Velho Testamento, que tem tanta conexão com a vida cristã, como este texto que nós vamos estar compartilhando agora. Juízes 6:1 diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Ponto. Existe uma mística em relação às coisas que envolvem a nossa vida e que relacionam aquilo que nos acontece de bom, alguma coisa boa que nós fizemos, e as coisas que acontecem de ruim, alguma coisa ruim que nós fizemos. De modo geral, a Bíblia diz que o sol nasce sobre os bons e os maus e a chuva cai sobre os bons e os maus. Mas existe um princípio nas Escrituras que diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós também colhemos. E o que nos leva muitas vezes a julgar que aquilo de mal que está acontecendo tem alguma relação a uma atitude nossa, é porque nós sabemos o que nós fizemos, não é verdade? Então os outros não sabem, mas nós sabemos muito bem o que nós fazemos. E às vezes vem um sentimentozinho ali de acusação, de culpa, independente de saber ou não se vem de Deus, se vem do diabo aquele sentimento, mas na realidade a gente sabe que deve alguma coisa e que tem alguma culpa no cartório. Mas o que essa palavra nos esclarece é o seguinte: existe uma atitude que nos tira desta situação, existe um posicionamento que cada um de nós pode ter que muda este quadro. E a palavra de Deus diz que o povo, os filhos de Israel, fizeram o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele acampavam, destruindo o produto da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. E assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quero chamar a atenção aqui para 3 pontos básicos nessa introdução que nós estamos fazendo. Em primeiro lugar, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Então nós vemos aqui que Deus estava tratando com um tipo especial de pessoas. Ele estava tratando com seus filhos. Israel aqui simboliza o povo de Deus, a descendência de Abraão, é o povo escolhido, é o povo com quem Deus tinha uma aliança, e a Bíblia diz que este povo fez o que era mal perante o Senhor, por isso Deus tratou com a vida deles. Este ponto que é tão controverso na prática cristã e na vida cristã, relacionada àquilo que é castigo de Deus, aquilo que é resultado das nossas semeaduras equivocadas, o que importa é o que diz a palavra, que Deus só trata com os filhos que Ele ama. Então toda correção tem um propósito, e o propósito é justamente o de corrigir, de mudar, de transformar aquela atitude equivocada numa nova atitude. E a palavra de Deus diz que o povo ficou tão debilitado,
com aquela situação e com isso passou a clamar ao Senhor. Talvez nessa noite nós tenhamos aqui muitas vidas debilitadas, muitas famílias debilitadas, muitas pessoas que estão tão debilitadas que não sabem o que fazer, que não sabem a quem recorrer, não sabem como reagir, quando na realidade a própria palavra de Deus nos mostra o caminho. Eles ficaram tão debilitados, que algo começou a mudar no coração deles. Eles decidiram, diante daquela situação, clamar ao Senhor. E é justamente isso que eu e você não só podemos, mas devemos fazer, em relação a toda e qualquer situação relacionada à nossa vida, clamar ao Senhor. Como a pastora Cristiane falava agora há pouco, dia 27 de setembro, próximo agora, a comunidade da graça vai se reunir no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, para clamar ao Senhor. Nós vamos colocar ali só 10 mil pessoas, porque só 10 mil pessoas cabem naquele lugar. A Prefeitura de São Paulo nos impôs este limite, mas nós teríamos condição de colocar ali talvez 30, 40 mil pessoas. Mas nós vamos colocar apenas 10, porque 10 é o que nos foi franqueado. Mas nós vamos reunir ali 10 mil pessoas para clamar ao Senhor. E graças a Deus, num período muito oportuno, onde eu creio nós podemos interferir nos destinos desta nação, que carece de uma transformação, de uma mudança, que carece de introdução de valores que venham não só a melhorar a vida do povo no aspecto material, mas que restaure a visão de Deus e o temor do Senhor, que hoje são tão raros dentro das práticas, não só deste governo, mas em todas as esferas da sociedade. Nós precisamos assumir uma posição, nós precisamos assumir uma postura, nós precisamos entender que existe saída. E hoje pela manhã eu me lembrava de um fato que tem tudo a ver com essa ministração. O ano passado, nós estivemos no mês de março, nós estivemos no Japão, e nós tínhamos ido ao interior do Japão, na cidade de Okazaki, onde nós temos ali uma das nossas comunidades, e fim dos dias da nossa estada naquele país, nós tínhamos que retornar a Tóquio, para dali pegar um avião que vinha para o Brasil. E o pastor que nos recebia naquela cidade, nos disse assim: olha, eu preciso acompanhar vocês até Tóquio, porque senão vocês vão se perder. E eu falei, mas não tem necessidade, eu estou acostumado a viajar, eu me viro bem, fica tranquilo, vocês já nos dedicaram muita atenção, nós ficamos lá quase um mês, fiquem tranquilos que nós conseguimos ir embora bem, fiquem em paz, não precisa. E o pastor insistiu, falou, eu preciso acompanhar vocês, senão vocês vão se perder. E eu falei, não precisa, não tem necessidade, já demos muito trabalho para vocês, fiquem em paz. Aí, pela última vez, ele disse, eu preciso acompanhar vocês. E depois de tanta insistência, eu falei, já que você insiste, vai ser muito agradável passar mais um tempo com vocês, vamos juntos então. A hora que nós chegamos na estação de trem, porque nós viemos de trem desde Okazaki até Tóquio, a hora que nós descemos na estação de trem, ela tinha 3 andares, ela tinha mais de 60 linhas de trem e metrô, e não tinha nenhuma palavra que um ser humano normal conseguisse reconhecer como algum tipo de comunicação, além de umas casinhas que estavam ali desenhadas. Não tinha uma palavra em inglês, em português, em espanhol, em coisa alguma. Eu ficava imaginando que se aquele pastor não tivesse nos acompanhado, eu estava que nem o Tom Hanks naquele filme O Terminal, morando lá até hoje, porque eu não ia conseguir sair daquele lugar. Não conseguia achar saída daquele lugar. E quando eu pensava nessas coisas nesta manhã, às vezes nós estamos vivendo situações semelhantes a estas, que parece que não há saída. Mas havia saída daquela estação de trem. E há saída para esta situação, esse problema, que tentam de alguma forma envolver, tocar o seu coração, tentam de alguma forma aterrorizar você, angustiar você, entristecer você. E a saída começa justamente quando nós começamos a clamar ao Senhor. E olha o que acontece quando o povo começa a clamar ao Senhor. Verso de número 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse. Quando nós começamos a clamar ao Senhor,
E o que me chama a atenção aqui é que o povo tinha feito o que era mal perante o Senhor, mas eles não começam a clamar ao Senhor porque fizeram o que era mal perante o Senhor. Eles começaram a clamar ao Senhor por causa dos medianitas. Às vezes eu faço isso, sabe para quê? Para ver se vocês estão me acompanhando, estão com a Bíblia aberta, porque eu sei que tem gente que às vezes está me embromando aí, está em outra, e eu aqui gastando meu inglês para pregar o Evangelho para vocês. Eles clamaram por causa dos midianitas. Você está vendo a importância dos inimigos na nossa vida ou não? Eles não clamaram porque eles tinham feito coisa errada. Eles não clamaram porque eles tinham feito o que o Senhor não mandou eles fazerem. Eles clamaram por causa dos midianitas. E às vezes Deus coloca uns midianitas na nossa vida, é para o nosso bem, é bênção. Porque senão a gente se aparta de Deus, a gente se afasta dele, e daqui a pouco começa a voltar a práticas muito semelhantes àquelas que nós tínhamos no tempo em que estávamos perdidos, e nem percebemos isso. Aí Deus coloca uns abençoados dos midianitas para tratar com a nossa vida, e aí nós começamos novamente a clamar ao Senhor. E Deus, como resposta, Ele coloca um profeta na vida daquele povo. Como eu creio, aqui fazendo analogia, né, com o profeta na minha vida, naquela estação de trem, para falar, a saída é ali, mas só tem umas casinhas desenhadas ali, mas é ali a saída. E aí eu consegui escapar daquela famigerada estação de trem, e ver a luz do sol novamente. Deus quer fazer o mesmo conosco. Ele permite que circunstâncias cheguem até nós. E aquilo que nós reputamos como sendo o grande inimigo da nossa vida, aquela pessoa que você está querendo até contratar um matador de aluguel para ver se dá fim nela, ela é só um meio pelo qual Deus permite que o tratamento chegue até nós. Tem gente querendo matar o vizinho, gente querendo matar o irmão, gente querendo matar a sogra, gente querendo matar todo mundo, porque acha que com isso vai resolver o problema. Não se esqueçam, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e Deus os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Existe algum número místico, cabalístico? Por que 7 anos? Por que 7 anos? Porque foi o tempo que eles demoraram para se arrepender e clamar ao Senhor. Foi 7 anos que eles aguentaram sem pedir arrego. E às vezes pode ser 7 anos, 7 meses, 7 semanas, 7 dias, 7 horas, 7 minutos. Depende de quanto tempo eu e você demoramos para entender que precisamos colocar Deus na história. Precisamos chamar Deus para a situação. Enquanto a gente fica tentando buscar aliados para resolver os nossos problemas, nós só vamos piorar os problemas, porque continuamos fazendo o que é mal perante o Senhor, continuamos fazendo o que Deus mandou a gente não fazer, mas quando na realidade paramos, pensamos, clamamos ao Senhor, e imediatamente Deus envia a resposta, e nós começamos a ver a saída do problema no qual nós nos metemos. E olha o que disse aqui na sequência: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhe disse: assim diz o Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Você está vendo qual foi o pecado? Vocês estão vendo aqui o que eles fizeram de mal diante do Senhor? O que eles fizeram de mal diante do Senhor foi o fato deles temerem os deuses daquela terra.
Foi o fato deles passarem a ter medo daquilo que Deus falou para eles não terem medo. Foi o fato deles respeitarem aquilo que Deus mandou eles não respeitarem. Esse foi o pecado. A palavra de Deus nos fala no Novo Testamento que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, esta terra não é mais a nossa terra. Nós estamos aqui agora de um modo passageiro, nós estamos aqui numa transição, nós estamos aqui nesta terra única e exclusivamente para pregar o Evangelho, e Deus tem reservado para nós um lugar aonde o governo dele está estabelecido, mas aonde também esse governo começa a ter a sua influência nos dias de hoje, porque o reino de Deus é onde ele reina. E se ele reina em sua vida, você é o reino de Deus. Se ele reina em sua casa é o reino de Deus. Se ele reina sobre a sua empresa, sobre algo que você tem autoridade, ali está o reino de Deus. Mas na realidade, este povo, embora tivesse sobre si estas promessas, eles continuaram a ter medo, a temer os deuses daquela terra na qual eles passaram a viver. E este tem sido o pecado de nós, mesmo como cristãos, e muitas vezes tem nos imposto tratamentos, dificuldades, lutas e situações, das quais eu e você não só precisamos nos livrar dela, mas podemos nos livrar dela. Então eu quero desafiar você agora, a, junto comigo, ouvir aquilo que Deus vai falar, e eu tenho absoluta certeza que você vai se identificar de um modo muito especial com esta palavra. Gostaria de convidar os irmãos, tem lugar aqui à frente, se vocês fiquem à vontade, viu? O que a palavra vai nos dizer agora é exatamente aquilo que é o motivo pelo qual eu e você, que nós podemos experimentar da parte de Deus a saída de toda situação, de toda adversidade, de todo problema, de toda angústia, de toda miséria que cerca a nossa vida. E tudo isso começa com um ponto: a restauração da nossa visão. Aliás, este é o tema desta mensagem. A restauração da nossa visão é o ponto de partida para que Deus faça em nós aquilo que nós precisamos da parte dele. Em primeiro lugar, saber que as adversidades que nos alcançam não têm como propósito nos destruir, mas sim levar-nos a clamar ao Senhor. Em segundo lugar, saber que o pecado que este povo e que nós muitas vezes temos cometido é de temer os deuses desta terra. E quais são os deuses desta terra? São as lutas, as dificuldades que nos são impostas. Os deuses desta terra são as aflições, são as angústias, são as enfermidades. Os deuses desta terra podem ser a pobreza, a dificuldade financeira, um problema de relacionamento. Os deuses desta terra são aqueles que nós cultivamos todos os dias e nos levam a gastar energia, leva-nos a gastar as nossas forças, leva-nos a gastar o nosso tempo para tentar resolver algo que o Deus do céu pode resolver, para tentar resolver algo que foi gerado em nós, porque nós passamos a desagradar ou a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Os deuses desta terra, eles precisam ser não só abandonados, mas eles precisam ser vencidos através de uma postura que eu e você temos que adotar como um verdadeiro testemunho daquilo que Deus fez em nós. Eu costumo dizer, e até tem uma pregação com este tema: no reino de Deus não existem vítimas. E a coisa que o ser humano mais gosta de fazer, do ser humano sem Deus, é ser vítima. Está com algum problema? Não, sabe o que é? Aquela pessoa está fazendo isso para mim, está fazendo aquilo outro para mim. Sabe aquela situação? Olha só que injustiça me alcançou. Olha que tragédia que aconteceu comigo, coitadinho de mim. Isso não faz parte da vida dos cristãos. Se estas práticas e essas confissões têm feito parte do teu vocabulário, eu quero que você saiba
que no reino de Deus não há lugar para vítimas. Isso é no reino das trevas. O reino das trevas está assim de vítima. No reino de Deus tem testemunhas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8, está escrito: e sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então esse sentimento de vítima, vamos deixar aqui agora, vamos renunciar a ele, porque Deus não chamou você para ser vítima de ninguém, nem de coisa alguma, mas chamou você para ser testemunha do poder de Deus, que transforma todas as coisas segundo a palavra daquele que nos criou. Esse é o primeiro passo. Segundo ponto que eu quero esclarecer aqui com vocês. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. Deus encontra Gideão, vai ao encontro dele no meio da sua necessidade, no meio da sua miséria, e ele começa a lembrar a Gideão quem ele era. Ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses desta terra. Deus repete aquilo que ele já havia dito. Ele repete a mesma ordem, a mesma direção. Nós tivemos uma experiência em nossa casa há alguns anos atrás. Minha esposa estava fazendo um tratamento, se recuperando de um câncer bastante severo. E naqueles dias ela recebeu por parte de Deus, através da nossa pastora Sueli, uma palavra que está lá no livro do Êxodo, que diz assim: esses inimigos que vocês veem agora, jamais voltarão a vê-los. E nós estamos num momento muito delicado da nossa vida. O tratamento contra o câncer estava trazendo muitos danos, muitas consequências negativas, não só no aspecto físico, mas também emocional. E de repente recebemos uma palavra como aquela e simplesmente não entendemos muito. Por quê? Numa hora como essa, você quer alguém que passe a mão na tua cabeça e fale: coitadinho de você, você é uma judiação, você não merecia isso, você é uma pessoa tão boa, tão especial, uma serva de Deus, como é que está passando por isso, como é que está vivendo uma situação como essa? Mas não foi isso que Deus nos falou. Deus só nos deu uma palavra, falou: esse inimigo vocês não vão ver nunca mais. Ponto final. Passado algum tempo, veio uma nova suspeita. Quando veio aquela suspeita, nós entendemos por que daquela palavra que nos tinha sido dada. Porque Deus queria poupar o nosso coração de todas aquelas lembranças, de todos aqueles sentimentos que trouxeram tanta dor e tanta angústia para nós. E nós nos lembramos, o nosso Deus diz que aquele inimigo que nós estávamos vendo, nós não veríamos nunca mais, e ponto. E descansamos. E Deus fala agora com Gideão, e Gideão agora é lembrado a respeito da ordem que Deus deu. Porque se Deus quer restabelecer algo na vida de qualquer um de nós, Ele primeiro precisa levar-nos a entender aonde foi que nós erramos, aonde foi que você errou. É este o primeiro ponto antes da cura, é este o primeiro ponto antes do remédio, este é o primeiro ponto antes de tomarmos uma nova direção. Se o evangelho que é pregado por Jesus e seus discípulos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, nós precisamos saber do que eu preciso me arrepender, e Deus mostra exatamente: vocês fizeram mal perante os olhos do Senhor, quando vocês adoraram a outros deuses e temeram outros deuses desta terra, como eu falei para vocês não temerem, ponto. Você sabia que tem muito crente morrendo de medo de tudo? Segunda-feira é o Dia Internacional das Más Notícias vindas do quinto dos infernos. A gente passa bem o final de semana, não é verdade? E a hora que lembra que amanhã é segunda-feira, já começa a tremer. Amanhã eu tenho aquela conta para pagar, amanhã eu tenho aquela pessoa para atender, amanhã eu tenho que reencontrar meu chefe, amanhã eu tenho que voltar para a aula, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. A palavra do Senhor diz: vocês têm feito algo que é mal perante os meus olhos. Vocês têm temido os deuses desta terra. Quando a palavra de Deus diz, em primeiro lugar, viver é um privilégio. Em segundo lugar, todo o tempo que nós passamos aqui pode ser tempo de alegria, à medida que fazemos do Senhor o centro da nossa vida. E amanhã é um dia espetacular,
para você testemunhar da graça e do poder de Deus. Então nós não temos que estar preocupados porque é esse dia, aquele outro dia. Nós temos que estar cientes de que Deus nos chamou para viver como testemunhas e para não temermos os deuses desta terra, os problemas, as lutas, as enfermidades, as catástrofes, as calamidades, porque nós já fomos feitos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós somos feitos mais do que vencedores em Cristo Jesus justamente quando estas coisas deixam de afetar o nosso coração. Porque enquanto elas não deixam de afetar o nosso coração, nós estamos fazendo o que é mal perante o Senhor. À medida que nós começamos a dar graças por todas as coisas e reconhecer os milagres de Deus em todas as coisas, nós começamos a agradar a Deus. Eu testemunhava hoje pela manhã, todas as vezes que nós saímos de viagem, eu faço uma oração, e a oração que eu repito todas as vezes que saímos em viagem é: Senhor, guarda a nossa casa, guarda a tua igreja, guarda tudo aquilo que nos diz respeito, e ao chegar, possamos encontrar tudo melhor do que deixamos. Esta é minha oração todas as vezes que nós saímos em viagem, e que não são poucas vezes, que a gente vive viajando. E ontem pela manhã, eu estava fazendo uma devocional, e Deus me lembrou de uma coisa. Deus me lembrou desta oração que eu tinha feito. Nós tínhamos uma área da nossa casa, era o ateliê da nossa querida e gloriosa pastora, que estava que nem Gênesis capítulo de número 1. No início a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ela tinha mudado o ateliê lá do lugar que ela tem algumas artes que ela faz, e não tinha dado tempo de arrumar, e aquilo estava me incomodando, e eu, como todo bom marido cristão, santo, eu fiquei intercedendo, clamando ao Senhor. E para nossa surpresa, quando nós chegamos de viagem, as nossas filhas tinham feito uma reforma naquele lugar, tinham pintado as paredes, colocado papel de parede, cortina, quadros, arrumado tudo, e trancaram a porta e vieram nos receber na porta, cheias de amor e carinho, como sempre fazem, e falaram para a mãe: temos uma surpresa para você. Tinham feito para mim um doce, que eu não estou podendo comer absolutamente nada que tem cálcio, leite ou coisa parecida, e elas tinham arrumado lá um leite condensado sem cálcio, fizeram um doce para o pai, e para a mãe elas tinham absolutamente feito um milagre naquele espaço. E ontem pela manhã, a hora que eu estava fazendo minha devocional, Deus me lembrou disso, lembrou desta oração, que eu possa voltar e encontrar tudo melhor do que deixamos. Deus responde às mínimas orações quando nós o invocamos para fazer parte da nossa vida. Eu quero desafiar você que me ouve aqui nesta noite, a mudar a sua vida a partir da sua postura e trazer de volta aquilo que Deus tem prometido para você e para a sua casa. Gideão estava ali, o povo estava clamando porque não aguentava mais aquela situação, como talvez existam situações das quais você não aguenta mais. E começam agora a clamar ao Senhor, e Deus vem, e Deus diz a ele exatamente o que ele precisava ouvir. Ele não passa a mão na cabeça, judiação de você, ô coitadinho, ô dó. Não, ele fala: vocês fizeram o que eu mandei vocês não fazerem. Mas olha o que ele diz em seguida: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Eu já expliquei isso para vocês umas 800 vezes, mas vou explicar de novo. Lagar é um espaço de mais ou menos 2 metros por 2 metros, cavado na rocha. É um quadrado fundo, como se fosse uma piscina rasa. E ali eles colocavam as uvas, e pisavam as uvas, e ali tem alguns canais que saem o suco da uva que eles recolhem para pôr para fermentar e para fazer o vinho.
A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Malhar trigo num espaço tão pequeno indica uma única coisa: ele estava malhando trigo para comer naquele dia, para fazer o pão daquele dia, para ter o sustento daquele dia. Ou seja, ele estava sobrevivendo. Ele não estava em condição de crescer, de expandir, de garantir o futuro, o amanhã. Ele estava preocupado absolutamente com a sua sobrevivência e com o alimento daquele único dia. Ele estava malhando trigo no lagar. A postura e a posição dele era de absoluto conformismo com aquela situação que lhe era imposta por causa das ocorrências à sua volta, ao seu exterior. Como muitos de nós, nesses dias, estamos confinados apenas ao fato de sobreviver ao dia de hoje, ao dia de amanhã. Nem sequer temos a oportunidade de sonhar, de fazer planos, de fazer projetos. Por quê? Você já vai saber em seguida. Olha o que diz aqui: Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, : o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão não tinha esta visão acerca de si próprio, mas Deus tinha esta visão acerca de Gideão. Você sabia que aquilo que eu e você fazemos interfere na nossa visão acerca de nós mesmos, de Deus e do mundo? Mas aquilo que nós fazemos não interfere na visão de Deus a respeito de nós mesmos e do mundo? Você sabia disso? Não? Você vai saber isso hoje. Quando Deus chama Gideão de homem valente, Ele não está ali tirando uma com a cara de Gideão, não. Ele está falando aquilo que é o ponto de vista dele. E este é o ponto de vista de Deus sobre cada um de nós. E o que interfere com aquilo que nós vivemos a cada dia da nossa vida é o que nós fazemos ou a visão que nós temos a respeito de nós mesmos e do mundo. A primeira coisa que Deus trata na vida de Gideão é com a visão dele. Por isso o tema desta mensagem é restaurando a visão. A nossa visão precisa ser restaurada, a sua visão precisa ser restaurada. Nós precisamos ter a visão restaurada para que a nossa vida mude. E ele começa dizendo assim: o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O bicho, eu acho que não era só cego, era surdo também. Deus tinha acabado de dizer por que sobreveio tudo isso. Porque eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Porque eles temeram deuses que não era para temerem. E agora Gideão está questionando Deus. Mas o bom de Deus é que ele não entra nessa. E ele continua dizendo assim: e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Quem desamparou? Que Gideão está dizendo aqui? E quem entregou nas mãos do inimigo? Deus. Tudo é culpa de Deus. Não é assim que a gente pensa? Não é exatamente assim que nós reagimos? Por que o Senhor não me tira dessa? Por que o Senhor não muda essa situação? Por que o Senhor não entra naquele computador daquele banco e não põe uns 5-0 depois da última casa da minha conta, lá do meu saldo? Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não dá fim nessa pessoa? Tanta gente boa morre todo dia e esse abençoado, essa abençoada não. Por quê? Por que o Senhor me desamparou? Vocês estão vendo o ponto de vista do ser humano?
A visão estava turbada, tinha perdido clareza da sua própria identidade, tinha perdido a referência a respeito das consequências dos seus atos, e agora está aqui questionando a Deus, está colocando diante de Deus toda a sua frustração, porque na realidade estava com os olhos focados apenas na sua sobrevivência, e não no seu chamado, e não nas promessas de Deus, e não naquilo que Deus faz, naquilo que Deus fez. Sabia que o fato de você estar aqui nesta noite já é um grande milagre? Nós temos muitas pessoas aqui que foram livradas da morte, de acidentes. Ontem à noite mesmo eu recebi um SMS de um dos nossos irmãos, o Vinícius lá de São José do Rio Preto, mostrando o carro da filha dele destruído, com as rodas para cima, e a moça em cima da cama do hospital, sorridente, estava ali só para observação, não tinha acontecido nada. Um milagre de Deus, um milagre de Deus de ter a provisão a cada dia para nós termos o sustento, a comida sobre a mesa. Um milagre de Deus que aconteceu tantas vezes diante de enfermidades que eram para a morte, e Deus nos livrou. Um milagre de Deus que acontece todos os dias, todas as manhãs, quando você levanta com vida. Um milagre de Deus que trouxe você aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus. Um milagre de Deus que faz com que você tenha a cada dia a condição de ter ao seu lado pessoas que você ama. Isso tudo é um milagre. E Gideão agora está dizendo: aonde estão as tuas maravilhas? Ele perdeu a visão do que Deus faz pela vida de cada um de nós. Ele perdeu a visão daquilo que Deus faz todos os dias, como muitos de nós têm perdido a visão, e quando perdemos a visão, perdemos a alegria de estar vivos, de compartilhar da nossa vida com as pessoas que estão à nossa volta. Nos tornamos amargos, nos tornamos insatisfeitos, nos tornamos irreverentes, nos tornamos pessoas muito chatas e difícil convivência, porque Gideão perdeu a visão de Deus. Agora ele está questionando o próprio Deus. Aonde estão os teus milagres? Aonde estão as tuas maravilhas? Eu quero dizer para você, sem medo de errar, Deus está falando com você, Deus está falando com você e comigo nesta noite, porque Deus quer nos colocar numa posição superior, mas Deus precisa restaurar a nossa visão e nos tirar deste lugar da amargura, aonde a fé não opera, aonde a graça não opera, aonde o Senhor não opera, aonde os milagres não acontecem. Deus quer restaurar em nós uma visão como a do anjo, que começa dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Será que você pode tomar posse disso nesta noite? Será que você pode crer nisso nesta noite, que o Senhor é contigo? Diga isso à pessoa que está ao seu lado: o Senhor é contigo, homem valente ou mulher valente. A palavra de Deus diz, lá no livro de Êxodo, que quando os espias foram enviados à terra prometida, não eram quaisquer pessoas, era um príncipe de cada tribo de Israel. A Bíblia diz que daqueles 11 espias que voltaram, 9 disseram que tinham gigantes na terra. Vocês se lembram disso ou não? Eles disseram assim: olha, aquela terra que o Senhor nos deu tem muito gigante naquela terra, é povo que devora outras pessoas. Mas 2 deles, chamados Josué e Calebe, eles disseram o quê? Os cachos de uva que existem naquela terra são tão grandes, que precisam de pelo menos 2 homens para carregar um cacho de uva. Tem gente que olha para esse mundo e vê gigante. Tem gente que olha e é capaz de ver cacho de uva. Deus quer mudar a sua visão. Deus quer hoje fazer um milagre neste lugar, que é capaz de transformar toda a sua vida. Deus quer hoje mudar a ótica de cada um de nós. Os discípulos de Jesus estavam com ele num barco. E a Bíblia diz que começou uma tempestade e começou um vento forte a soprar, e ondas se levantaram, e parecia que aquele barco ia virar.
os olhos dos discípulos estavam nas ondas, no vento e na tempestade, os olhos de Jesus estavam no travesseiro, porque ele estava dormindo, descansando no Senhor. O povo, os filhos de Israel fizeram o que era mal diante do Senhor, porque eles temeram os deuses desta terra. A partir de hoje você vai parar de temer os deuses desta terra e vai temer ao Deus do céu. E a bênção dele, a mão dele vai lhe ser tão favorável, que você vai ver que esses inimigos que se levantaram contra você, prestaram a você o melhor serviço que alguém poderia ter prestado. Levaram você a clamar ao Senhor. Porque os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Ele permitiu que os midianitas os oprimissem. Como muitos de nós temos sido oprimidos por situações, circunstâncias, porque fizemos o que era mal perante o Senhor. Mas nesta noite Deus envia a sua palavra para trazer livramento ao seu coração, para trazer uma visão nova acerca das questões deste mundo. Quando um moço muito jovem chamado Davi foi lutar com um gigante chamado Golias, e este gigante o afrontou, e este gigante o humilhou, ele simplesmente disse ao gigante: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É esse tipo de postura que precisa incorporar a vida de cada um de nós, sobre o risco de nós constituirmos uma verdadeira caricatura de cristãos. Caricatura é um desenho ridículo, é um desenho onde traços são alterados para que seja ridicularizada a figura que é exposta. Mas em nome de Jesus, nesta noite, a palavra de Deus vem para corrigir a postura, a visão, e dar a cada um de nós a clareza de que Deus está dizendo: não temais os deuses desta terra. Nós temos que temer apenas o Deus do céu, porque é Ele que, segundo a sua palavra, nos conduz em triunfo. Seja diante da situação que for, nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos recorrer a Ele. Quais são os midianitas que se levantam contra a sua vida nesses dias? Hoje pela manhã atendi aqui uma senhora em prantos. Ela veio pela primeira vez clamar ao Senhor. Ela é vizinha nossa, mora aqui perto da igreja. E ela disse: eu estou aqui porque o meu filho foi para as drogas. Eu não sei se você vê alguma semelhança com aquilo que nós lemos aqui. Na sua angústia clamaram ao Senhor. E a palavra diz lá no Salmo 103, 7 vezes: e o Senhor os ouviu e livrou da tribulação. Deus quer fazer isso na vida da igreja. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus me enviou nesta noite para ministrar ao seu coração. Deus quer hoje corrigir todas estas coisas. Eu poderia continuar com essa ministração, mas eu quero encerrá-la aqui. Deus quer restaurar a sua visão a respeito de si mesmo. Eu vivi determinadas situações como fruto de escolhas equivocadas, como fruto de temer deuses desta terra. Mas à medida que eu posso não só aceitar, receber, mas pautar a minha vida pela palavra de Deus e não mais pelas minhas reações carnais, emocionais, Deus manifesta o seu poder.
e me leva a ver vitórias em determinadas áreas que se constituem em verdadeiros testemunhos para a minha e para a sua vida, que vão não só glorificar ao nome do Senhor, mas vão nos acompanhar por toda a nossa existência. Deus quer fazer isso na vida de cada um de nós nesta noite. Deus quer te dar um testemunho. Eu estive no domingo passado numa igreja lá nos Estados Unidos, de um dos pastores que eu mais admiro naquela nação. Esse pastor completou na semana passada 49 anos de idade. Ele tem, como eu, 4 filhos. Só que no caso dele, ele tem 2 meninos e 2 meninas. Ele é o líder do ministério que cresce com maior rapidez na nação americana. E ele tinha uma esposa tão atuante naquele ministério, como a nossa pastora entre nós. E essa mulher, aos 46 anos de idade, agora em novembro passado, teve uma embolia na veia carótida, ficou 7 dias internada. 2 milhões de pessoas no mundo estavam orando por aquela mulher, e em 7 dias ela foi recolhida pelo Senhor. É o primeiro aniversário dele sem a presença da esposa, e os seus 4 filhos estavam com ele sobre o palco no domingo passado, e um dos filhos dele, o filho mais velho, tomou o microfone para falar a respeito da forma que no meio da crise, o seu pai pôde conduzir a sua família. Eles perderam aquilo que eles possuíam de mais precioso nesta terra, mas ele se manteve firme diante da igreja, diante do ministério, diante dos seus filhos. E o filho estava ali para louvar a Deus pela vida do pai e para pedir para a igreja continuar orando por ele. E uma das coisas que tocou meu coração na fala daquele menino foi que ele dizia assim, que muitas vezes as pessoas ficam esperando alguma notícia ruim da parte do pastor. Ele falou: eu podia estar aqui para falar que o pastor caiu em adultério, eu poderia estar aqui para falar que o pastor foi à falência, eu poderia estar aqui para falar que talvez um dos nossos irmãos tenha se perdido, mas eu estou aqui para dizer que apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, todas as aflições, o nosso pastor tem estado bem e tem liderado a nossa família, liderado esta igreja com integridade. E ele falava: vocês têm que entender que se o pastor vai bem, toda a igreja vai bem. Se os filhos do pastor vão bem, os filhos de vocês vão bem. Se a integridade do pastor se mantém, a de vocês vai se manter. Porque assim como é as primícias, assim é toda a massa. E depois uma das filhas dele orou por ele, o abençoando. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Não só porque aquelas palavras me impactaram, mas porque às vezes nós ficamos torcendo para alguém se dar mal, para que quem sabe a gente se sinta melhor. Deus quer mudar a visão de cada um de nós. Deus quer nos dar um coração generoso. Deus quer nos levar a entender as misérias daqueles que muitas vezes nos afligem, porque estão sendo sufocadas pelas suas próprias lutas, e nós ficamos na defensiva, como se fôssemos as grandes vítimas, quando na realidade Deus tem nos chamado para proclamar uma palavra que liberta, uma palavra que restaura, uma palavra que une, uma palavra que abençoa, uma palavra que é capaz de colocar em liberdade alguém que está preso. Mas porque nós perdemos a visão, porque os cristãos têm perdido a visão, se equiparam a um nível baixo deste mundo, temendo aos deuses que a ele governam. Mas Deus quer restaurar a visão de cada um de nós. Deus quer nos mostrar que Ele é maior do que qualquer situação, aflição ou dificuldade que possamos enfrentar. E Ele quer mudar o coração de cada um de nós. Louvado seja este Deus, louvado seja este Deus, louvado seja este Deus, louvado seja este Deus. E eu quero nesta noite orar
para que não só a sua visão, mas o seu coração mude, e você possa se levantar com a convicção daquilo que Deus diz a teu respeito. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Sabe o que leva-nos a perder esta visão? O fato de adorarmos aos deuses deste mundo. Foi este o pecado dos filhos de Israel, e é este o nosso maior pecado. E nós precisamos confessar os nossos pecados. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E eu quero fazer uma pausa aqui antes de mais nada, e eu quero convidar você, mesmo sentado e sentada, a orar comigo, confessando este pecado. Se você deseja isso, você pode repetir a oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço o meu pecado de ter desobedecido a Tua palavra, de temer os deuses deste mundo. Eu não vou, em nome de Jesus, continuar nesta prática, temendo lutas, temendo aflições, temendo enfermidades, temendo dificuldades, temendo qualquer coisa que se levanta contra mim, porque está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Assim vai ser em sua vida, em nome de Jesus. Fizeram o que era mal perante o Senhor, e Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Clamaram ao Senhor, e o Senhor envia-lhes um profeta, que diz qual foi o seu erro, qual foi o seu pecado. E no momento seguinte agora, Deus envia, além do profeta, a Bíblia diz que Ele envia um anjo, e este anjo agora começa a restaurar a visão deste povo, e dizer: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Eu me lembrava hoje pela manhã, em 2008, nós passamos por uma crise terrível. A nossa empresa tinha negócios com fundos internacionais, e na crise americana perdemos tudo. E eu falava aqui pela manhã: existe alguma coisa muito, mas muito, muito pior do que ser pobre. É ser pobre com fama de rico. Porque as pessoas pensam que você tem alguma coisa e você não tem nada, só aflição, dor, insegurança. Mas foi numa situação como essa que eu aprendi a depender de um Deus que transcende a qualquer situação econômica, financeira, e que nos sustenta, como sustentou Elias através de um corvo que estava no fundo de uma caverna, e o corvo vai levar comida para ele. E Deus nunca nos deixou faltar nada. Tem gente temendo a miséria, temendo a pobreza, e o Senhor diz: o pecado que os filhos de Israel cometeram contra mim foi temer os deuses deste mundo. Eu me lembro quando passamos por situações de enfermidades, como temos passado nesses dias. Eu quero dizer, a enfermidade nunca nos calou, porque está escrito que o Senhor é o Deus que opera na nossa fraqueza. Porque Ele diz: quando você é fraco, aí você é forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero nesta noite ministrar cura para a sua alma, mas cura para a sua visão. Você vai sair deste lugar com uma visão diferente a seu próprio respeito, a respeito de Deus e das coisas deste mundo. Você não é mais vítima, você agora é uma testemunha daquilo que Deus faz na vida daqueles que creem.